Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo para este devocional, nosso Daily Devotions da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. E mais uma vez estamos para comentar o texto da leitura bíblica desse dia e dentro do livro de Levíticos. Parece que nem sempre é tão simples a gente entender, E os capítulos 4 e 5 de Levítico está orientando o povo de Deus, desde o sacerdote ungido, porque eram seres humanos sujeitos a pecar. Mas assim Deus estabelece para toda classe, todo tipo de pecado. Pecado é pecado, e aqui a gente já percebe como Deus tratava essa condição do ser humano. Todos eles precisavam de uma intercessão, de um sangue de um animal para poder justificar aquele pecado. E interessante que nós vamos ver a lista de situações. Aqui fala muito sobre pecados sem, vamos dizer como está no texto, não é? Involuntariamente ou sem querer, não propositalmente, mas é pecado, foi feito, e Deus não vai aceitar a pessoa de qualquer maneira, a não ser que ela traga um conserto diante dele, através dos sacrifícios. Para cada situação tinham as possibilidades, até mesmo para a pessoa mais humilde, mais pobre, que não tivesse condições ao mínimo de oferecer umas rolinhas, uns passarinhos para o sacrifício. Mesmo assim, eles poderiam levar algum punhado de farinha e oferecer em sacrifício no templo para a remissão dos seus pecados. Na verdade, Deus, na aliança do Sinai, na aliança do Antigo Testamento, Ele então proveu todas as maneiras para que o povo pudesse então ser resgatado e manter a comunhão com Deus. Isso a gente vai observar, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele vai dizer a cédula que era contra nós, Ou seja, ali nós tínhamos uma dívida, a dívida do pecado, e a gente precisava pagar isso, mas no nosso caso, não foi com sangue de animais, nem com farinhas, mas foi com o sangue precioso de Jesus, que nos resgatou, perdoou, e nós temos acesso então ao trono da graça de Deus. É lindo sempre observar o plano de Deus para nossa salvação. Mas também o Evangelho de Marcos, que é uma leitura que estamos fazendo. Jesus, ele está no Mar da Galileia, mais uma vez, era um ambiente que ele conhecia muito bem, conhecia as pessoas. Eu acredito que, apesar de que nas entrelinhas, nós podemos buscar entender que havia um relacionamento de Jesus com todas aquelas pessoas. Eram vilarejos, as pessoas se conheciam, as pessoas se comunicavam, eram famílias. Simão Bar Jonas, quer dizer, Simão filho de Jonas, e assim eles se identificavam naqueles vilarejos. E Jesus, ele foi buscando os seus discípulos dentro da sua visão, direção divina, e agora ele encontra Mateus na coletoria dos impostos, junto ali às margens do Mar da Galileia, e convida ele para seguir a Jesus, para ser um discípulo. E ele prontamente, certamente já vendo e conhecendo o poder de Jesus, ele aceitou e se tornou um grande apóstolo, que inclusive registrou um evangelho que até hoje nós podemos conhecer as boas novas através dos escritos de Levi, Mateus. E depois então Jesus vai desafiando também a religião.
né? Que não podia isso, não podia aquilo, né? Enfim, as leis, as regras, as tradições. E Jesus, ele rompe, né, esses paradigmas e encontra corações, pessoas necessitadas, enfermas, em situação limitada, talvez com constrangimentos, autoestima totalmente ferida, e Jesus resgata esse povo e faz deles nova criatura. E ele ainda diz: não são os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos. Graças a Deus, mesmo quando ele foi criticado por estar na casa dos pecadores publicanos, era ali que ele queria levar transformação, salvação. Que bênção! Jesus, ele é o mesmo hoje. Deus abençoe.